Bom dia, gente! Hoje a gente vai começar o dia inteirinho de BLW, tá? A gente vai começar com a palestra da Amanda. A Amanda, ela é moderadora do grupo Baby Led Women, BLW, do Facebook. É um grupo bem bacana, com muita informação legal sobre BLW. E a Amanda, ela é mãe de 2, né? Ela fica com os 2 filhos em tempo integral e ela é professora nas horas vagas. O interesse pelo BLW veio durante a gravidez do segundo filho, após uma introdução alimentar desastrosa e traumática com a primeira filha. Ela é entusiasta, autodidata e divulgadora do método desde 2013. E ela também dá palestras, além do grupo virtual, ela também dá palestras presenciais em oficinas sobre o método e atende na forma de consultoria em BLW, sempre focando no lado prático do BLW, no dia a dia, de mãe para mãe. Ela vai falar pra gente sobre a importância das redes de apoio para o Baby Led Women. O BLW não é um método fácil, né? Mas com apoio e com a segurança que a gente tem com essa rede, ele se torna muito mais praticável. Eu espero que vocês gostem da aula dela, com muito carinho que eu recebo a Amanda aqui com a gente, e eu vejo vocês em breve. Tchau! Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Amanda e primeiramente eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz pelo convite em estar participando desse ano do Conalco. O Conalco passado eu participei, mas como ouvinte, né? Eu assisti as palestras e auxiliando as mães que se interessaram por BLW e consequentemente encontraram o nosso grupo de apoio ao BLW e encaminhando essas mães para uma história de sucesso, né, de introdução alimentar. Esse ano eu recebi o convite da Aline para participar como palestrante. O prazer que eu senti em vir aqui sentar na frente da câmera e falar um pouquinho sobre a minha experiência é gratificante, né, porque foram anos aí de estudo, de prática, né, e de tempo dedicado a outras mães. Então, para começar a falar, eu vou contar um pouquinho a minha história e explicar por que eu cheguei ao BLW, como eu cheguei ao BLW. Né? Eu acho importante falar sobre isso. Eu fui mãe pela primeira vez com 18 anos, né? Fui mãe bem nova. A criação da minha filha foi totalmente tradicional, assim, foi há muito tempo, né? Minha filha nasceu em 2003, então naquele tempo assim, o que eu tinha de apoio eram blogs que falavam sobre maternidade em geral, falavam das mães que esperavam os filhos, mães tentantes, sempre dando aquelas informações generalizadas, né, o que acontecia na gravidez, o que era bom, o que não era bom. Isso a gente encontra em qualquer site hoje em dia, tem portais sobre isso, né, mas naquela época era basicamente os blogs que a gente tinha esse tipo de informação, blogs ou livros, né? Eu mesmo tive um blog em que eu contava como era ser mãe tão jovem, na questão de expectativas, né, dessa ruptura de você de repente estar na escola, ser um adolescente, de repente pá, né, ter um filho. Informações assim de qualidade, que eu vou colocar qualidade até entre aspas, a respeito de criação, de alimentação. A gente tinha duas vias, 3, né? Eram as nossas mães, né? Nossos familiares, um médico e os livros, né? Eu não vou colocar os blogs aí porque esses blogs eles somente reproduziam essas informações. Então a introdução da alimentar da minha primeira filha foi na forma de papa, né? Naquela época eu tive a recomendação de passar na peneirinha, nas primeiras papinhas. Eu tinha o cardápio, né, o que oferecer, o horário, como oferecer, quais alimentos introduzir primeiro, quais introduzir depois, e fui seguindo aquelas instruções, né. Acontece o quê? Acontece que não foi muito legal,
não foi o que eu esperava, assim. A introdução alimentar, ela é estressante para todo mundo, eu acho. Ela é estressante para mãe de BLW e para mãe de papinha. Então isso, a gente não vai fugir disso. E eu, naquela minha, de certa forma, ignorância, eu ficava muito tensa, minha filha não comer, né? A minha filha também tinha uma alergia alimentar, né? Ela não mamava mais no peito quando ela começou a comer, então eu tinha uma preocupação muito grande com o aporte nutricional dela, né? Ela estava se alimentando, ela estava recebendo os nutrientes que ela precisava, e foi aquela forçação de barra mesmo, né? Obrigação de comer, de a criança tá distraída e abre a boca e você vai e enfia uma colher na boca dela, com o tempo ela vai rejeitando a comida, ela não come de jeito nenhum. E eu tive problemas com a alimentação dela até uns 4, 5 anos, né? Da minha filha ter 5 anos e eu tá brigando com ela na mesa, gritando, batendo na mesa, porque ela não comia, ou porque ela comia muito devagar, ou porque ela era muito seletiva. E dava comida na boca, às vezes, porque ela ficava muito tempo com a comida dentro da boca e não mastigava, ela ficava enrolando e aquilo me irritava, né? Enfim, foi bastante traumático para mim, para ela e para o meu marido, que estava ali presenciando aquilo todos os dias, né? Quando eu engravidei de novo, eu já tinha 28 anos, né? Já tinham se passado 10 anos, já estava mais madura, e eu já via um movimento assim, de informações muito maior na internet a respeito de várias coisas que a gente fazia antes e que fazia por herança cultural, né? A herança cultural é muito forte. Eu pensei, essa é a oportunidade de eu me renovar, de eu me redimir, de eu fazer diferente, de eu ver novas possibilidades, né? De ver o que deu errado da primeira vez, tentar diferente. Então eu comecei a me informar sobre basicamente tudo. Primeiramente sobre parto. E quando a gente começa a se informar sobre parto, a gente recebe um combo, né, que vem dentro do pacote, que é as informações sobre amamentação, sobre criação, e a alimentação tá no meio, né? E eu entrei em alguns grupos de apoio à amamentação, de apoio ao parto, e eu via minhas amigas ali que já tinham filhos, conversando, discutindo sobre as situações em que elas estavam vivendo, e de repente surgiu o BLW. Eu olhei aquilo, de repente eu parei, pensei, falei, peraí, vamos pesquisar sobre isso. Fui, pesquisei e eu pensei, nossa, exatamente disso que eu preciso. Era isso que faltou esse tipo de informação com a minha primeira filha. E não só na questão assim, tipo, vamos colocar um pedacinho inteiro de cenoura na mão da criança e ela que se vire. Não era só isso, assim, o BLW não é somente o bebê comer sozinho. É toda uma questão de respeito ao desenvolvimento dele, respeito ao que o corpo dele está pedindo, respeito à autonomia, respeito às escolhas que o bebê faz, né? Faltou esse tipo de informação, essa visão da alimentação na primeira vez. E foi o que mais me encantou, né? Eu acho que colocar a comida ali para o bebê manusear e se lambuzar e descobrir é consequência disso, né? Daí eu comecei a pesquisar assim, de uma forma mais prática, tá? Como vamos colocar isso em prática? Como que isso funciona no dia a dia? E eu acabei percebendo que as informações eram muito escassas, assim, o que eu pude contar era com relatos pessoais, né? As minhas amigas que estavam passando por isso, elas falavam, hoje o almoço foi isso, e eu ofereci dessa forma, e aconteceu isso, né? Foi isso que meu filho comeu. E nesse ponto eu percebi que o grupo de apoio, um grupo que juntasse dúvidas, relatos, discussões, conversas sobre várias coisas, porque como o BLW é uma coisa relativamente nova, como o BLW ainda é um pouco novidade, aí a gente está muito preso ao tradicional, a gente acaba ficando perdida, né? Essa é uma coisa que eu percebo e que dificulta um pouco o processo, porque
igual eu disse no começo, quando eu saí da consulta do pediatra da minha filha, eu tava com um manual, basicamente, de como alimentar ela. O pediatra tinha me dito o que dar, como dar e a que horas dar, né? E no BLW isso não existe. Então, assim, existe tanta liberdade, né, na introdução alimentar. A escolha é tão da família, é tão própria, é tão devolvida a autonomia para a família, que as pessoas ficam perdidas. Elas não sabem por onde começar, né? E isso é perfeitamente comum, isso é perfeitamente normal. Eu passei por isso, minhas amigas, as meninas que eu acabei conhecendo graças ao BLW, todas passam por isso. Todas se perguntam, tá, mas o primeiro dia, a primeira refeição, como que é? A primeira semana, o que eu vou fazer? Essa é uma pergunta clássica. Ela assim, é a mais frequente no grupo, vou dizer pra vocês. E uma coisa que eu percebi, também via relatos de amigas, a escassez de profissionais aptos a orientar mães pro BLW. A grande maioria dos profissionais não conhecem. E dessa grande maioria de profissionais que não conhecem, eles nem querem conhecer, né? O que mais acontece é a família chega no consultório do pediatra com 6 meses e fala, vou começar a introdução alimentar do meu filho via BLW. Aí, naturalmente, o pediatra vai perguntar o que é BLW, se ele não conhece. E a mãe vai explicar, porque, claro que a mãe já fez suas pesquisas, né? E das duas umas, ou o pediatra vai rejeitar, ou o pediatra vai procurar saber disso. E o que isso por experiência eu digo, o que a gente mais vê é pediatra que rejeita. Eles não procuram conhecer, né, o que é isso que essa mãe acabou de descobrir. É uma modinha de internet? Essa atitude de rejeitar o BLW, de falar mal do BLW, de dizer que o BLW é perigoso, criticar o método sem sequer conhecer, sem sequer saber realmente do que ele se trata, levando em conta só o que a mãe explicou ali, talvez em 2 minutos, eu acho muito triste. É essa palavra mesmo, eu acho triste, porque assim, é uma mãe pensa na autonomia do filho dela, é uma mãe que olha para aquele método e fala assim, poxa, eu gostei, né? Tem tantas mães fazendo, dá certo com tanta gente, acho que eu vou tentar também, né? E você ir contra a maré é muito difícil, é complicadíssimo. Você recebe esse balde de água fria desse profissional, a tua confiança como pai, como mãe, ela fica desestabilizada. Eu lembro que da palestra da Aline do Conaco passado, ela falou uma coisa que ficou muito marcada pra mim e que é uma verdade bem forte, que os profissionais estão perdendo tempo em não conhecer o BLW. Os profissionais estão perdendo pacientes em não conhecer o BLW, porque acontece esse episódio da mãe falar sobre o BLW pro pediatra, o pediatra rejeitar, a mãe fica muito chateada, fica muito desestabilizada, ela corre no grupo de apoio, o grupo vai lá, incentiva essa mãe e ela vai tentar a BLW com o aval do pediatra ou sem. Ela vai procurar informações sobre a alimentação do filho dela em outras fontes, né? Dependendo do histórico desse pediatra, essa mãe vai trocar. Ela não vai mais nele, porque ela já ouviu coisas sobre vários aspectos das escolhas que ela fez na forma de crítica, né? E então, eu acho assim, se existe algum profissional me vendo, assistindo, parabéns por estar participando do canal, parabéns por estar tentando conhecer outras opções, né, de métodos de lidar com os filhos, de métodos de alimentação, porque a grande maioria que a gente vê hoje, eles não estão nem aí, né? Aprenderam aquilo na faculdade, que já faz algum tempo, de professores que já se formaram há algum tempo e fica aquela repetição de coisas, de recomendações que já deixaram de existir há muito tempo, né? Então, o grupo de apoio, ele vem ele se solidifica na vida da família de BLW nessa hora
em que o pediatra fala não, BLW é bobagem, né? Então, aonde que essa família vai procurar informação? Aonde que ela vai procurar apoio? No grupo, né? Hoje em dia, a gente tem uma variedade muito grande de blogs sobre maternidade, páginas de maternidade, canais no YouTube sobre maternidade, que aborda a grande abrangência que é a maternidade. Nesses canais e essas páginas, nesses pontos de informação, a gente vai acabar encontrando o BLW. E isso eu acho muito legal porque é uma forma de mostrar o BLW funcionando, é uma forma de mostrar o BLW de uma forma prática, de um modo prático do dia a dia, né? Como eu havia falado, a gente acaba ficando perdida pela liberdade, né? E se a gente olha alguém fazendo e fala, então assim que você oferece maçã, interessante. Então, uma forma diferente de oferecer pimentão, legal, né? Porque como a liberdade é imensa, cada família vai ter o seu método, o seu modo de lidar com essa liberdade. Existem famílias mais criativas, né, que acabam tirando isso de letra, mas existem pessoas que precisam de mais ajuda e eu me incluo nessa. Eu tive alguns blogs pontuais que eu acabei tomando como direcionais, né? Nas minhas buscas sobre o BLW, eu acabei encontrando 3 grupos de BLW. Um deles é de mães do mundo todo, são mães que falam inglês, então existem mães dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, do Canadá, mães de outros países, mas que falam inglês, né, como eu, no Brasil, da Índia, sim, são mães do mundo inteiro. A troca de informações lá é riquíssima, porque como são mães do mundo inteiro, são culturas diferentes, mas se a gente olhar o grosso, as dúvidas são as mesmas, as perguntas são as mesmas, e mais 2 grupos grandes do Facebook sobre o BLW, que eu comecei mais colhendo informações para mim, e quando eu vi, eu estava passando informações para as outras mães, porque eu já estava eu costumo dizer, eu já estava na segunda fase do BLW, né, depois de um ano, quando a criança ela está numa outra fase assim que é igualmente angustiante para as mães, que é a fase da criança ficar seletiva, da criança parar de comer, da criança não querer comer muito, né? Então é bem comum essas dúvidas, né? E de repente eu estava ali, eu passei da quem absorve informação para quem passava informação. E isso foi ficando cada vez mais frequente. E apesar de eu não ser nenhuma profissional, eu era só uma mãe que estudou sozinha BLW, que estudou sozinha nutrição infantil, que estudou sozinha alimentação infantil, que estudou sozinha desenvolvimento infantil, para entender o que estava acontecendo com meu filho. Eu não tinha, essas informações não vinham para mim na forma de conversa com um profissional. Eu tive que me virar. E é o que muita mãe faz, né? Elas vão pro grupo para colher informações e procurar informações e de repente passar essas informações para frente e vira uma corrente do bem, né? E é sempre assim, é uma leva nova de mães chegando com as mesmas dúvidas, as mesmas angústias, passando pelo que todas nós passamos. E quem já passou por isso está na posição de acolher essa mãe, dar soluções para situações em que quando a gente vive, a gente não vê solução nenhuma, mas alguém ali, alguém de fora, olhando e fala, não, calma, isso é tranquilo. Uma coisa muito comum que acontece é chegar uma mãe angustiada com uma dúvida super comum, que acontece com todas, mas que ninguém fala sobre isso. Em nenhum consultório existe isso, não existe isso nas mães que sentam no parquinho para conversar, não existe esse tipo de diálogo, é uma coisa banal e de repente vem 10 mães falando que passou pela mesma coisa e o comentário final é sempre, poxa, obrigada a ouvir isso.
É muito gostoso ouvir isso, eu não me sinto mais um ET, né? Eu acho que essa comunidade que os grupos de apoio constroem e que está cada vez mais forte, está cada vez maior, é a força motriz disso tudo, sabe? Eu acho que seria muito mais difícil pra gente se a gente tivesse que lidar com tudo isso sozinho. Antigamente as mães tinham as mulheres da comunidade, elas tinham as tias, as amigas, elas viviam em umas comunidades maiores e mais fechadas, mais centradas na própria comunidade, e que uma apoiava a outra. Esses grupos existiam, mas não tão sistematizados, né? Ou de repente a gente se viu numa sociedade cada vez mais individualista e competitiva, né? E de repente as mães ficaram sozinhas, e essa onda de grupos de apoio surgindo, eu acho sensacional, porque a maternidade é um momento solitário, sabe? É uma hora em que a mulher ela meio que se isola um pouco socialmente, e ela começa a viver outro mundo, né? E ela faz novas amizades, que são as novas mães, né? E essas mães estão vivendo a mesma época com os bebês, elas estão passando pelas mesmas fases de desenvolvimento dos bebês, elas estão passando pelas mesmas angústias que vêm com essas fases do bebês, e elas se apoiam, e elas se ajudam, e de repente vem a introdução alimentar, e elas entram no grupo de introdução alimentar, e elas querem fazer BLW, e as mães que se interessam por BLW se juntam e formam mais um elo, entende? Então eu acho isso sensacional. Eu ouço muitas pessoas falando pra mim, eu admiro muito a sua disponibilidade de sempre ajudar, de estar sempre, né, disposta a conversar com as pessoas, mas uma coisa que eu digo é que eu não construí isso tudo sozinha. Sempre teve alguém disposto a sentar virtualmente do meu lado e conversar comigo, de ouvir meus desabafos, de ouvir meus surtos, porque a gente surta, todos surtam, me acalmar, me explicar coisas a respeito de assuntos diversos. Então tudo isso foi construído em conjunto com outras mulheres, e a única coisa que eu faço é passar isso pra frente. A esperança que eu tenho é que essas pessoas que eu ajudo passem isso pra frente também, que virem, como eu falei novamente, aquela corrente do bem, né? E que isso se espalhe, que de repente ter um grupo de apoio é uma coisa comum, se torne uma coisa comum, uma coisa que toda mulher tem, que toda família participa, porque isso é essencial para nossa caminhada. É ter pessoas a quem compartilhar, pessoas a quem recorrer, pessoas passando pelo mesmo que você e que estão dispostas a te ajudar, né? E para finalizar, eu gostaria de falar para vocês, pai, mãe, familiares que estão assistindo, que participem dos grupos de apoio da sua cidade, que participem dos grupos virtuais de apoio, dos assuntos dos quais vocês se interessam. É importante a gente se cercar de pessoas que buscam os mesmos objetivos que a gente, que estão desejando o mesmo que a gente, que é bom a gente se cercar de energias boas. Se a gente vê ali pessoas que estão passando pelo mesmo que você, isso vai dar muito mais leveza, porque a maternidade é difícil. Criar filhos sozinha é um fardo que a gente não precisa carregar. E, bom, é isso. Um beijo. Obrigada.